do petróleo no mercado internacional subiu pelo sexto dia consecutivo. A alta de mais de 10% se dá principalmente pela guerra no Oriente Médio e a escalada de tensões. Nesta sexta-feira, o barril tipo Brent estava cotado a mais de $78. Vamos chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo é especialista, conhece muito o mercado de petróleo e gás. Beraldo, queria sua reflexão sobre essa alta no barril do petróleo, de que maneira o posicionamento dos Estados Unidos, aquela fala de Joe Biden, acabou impactando na elevação do preço. Claro, os conflitos principalmente no Oriente Médio e também Rússia e Ucrânia também influenciam, mas como isso mexe com a dinâmica comercial do mundo, hein, Beraldo? É interessante, Canhoto, porque o interesse de Joe Biden é o interesse eleitoral. Ele sabe que a inflação já é um problema nos Estados Unidos, na verdade vem sendo durante todo o seu governo, e agora, às vésperas da eleição norte-americana, que acontece em novembro, se houver uma pressão de alta de preço de combustível para os democratas, isso é terrível. A campanha de Kamala Harris vai sofrer muito com isso. E justamente agora em que os preços da gasolina, que aqui predominantemente é a gasolina, você via preços caindo na bomba e isso deixa as pessoas mais aliviadas. A concorrência nos postos de combustível aqui, ela é muito grande e você vê no dia seguinte, quando há um aumento de preço, você vê no dia seguinte ele sendo repassado para a bomba, porque o mercado é realmente eficiente. No Brasil é diferente. No Brasil você tem uma grande estatal que controla preços e isso ela serve como uma almofada para ir incorporando esses momentos de oscilação no mercado e a população ela sente de tempos em tempos. Aí tem uma grande alta quando a Petrobras já não aguenta mais, ou então, em alguns momentos, a determinação da queda do preço pela Petrobras, mas aí você também, muitas vezes, não vê isso, porque além da Petrobras, que é a refinaria, você ainda tem o distribuidor e o posto de combustível. Agora, no ambiente internacional que a gente vive hoje, Joe Biden vai fazer tudo o que ele puder para que Israel não atue contra o Irã, atingindo as linhas de produção de petróleo que o Irã tem. O Irã é um grande produtor e, por mais que haja todos os tipos de embargo contra o Irã fornece o seu petróleo para alguns compradores, Índia, China, enfim, alguns compradores do mundo, que se não puderem comprar do Irã, vão comprar dos Estados Unidos, da Europa, de onde puderem, e aí você tem uma pressão muito grande de preço do petróleo, e aí você tem essa pressão inflacionária. O Brasil a Petrobras daqui a pouco não vai mais aguentar. Se essa alta se mantiver por muito tempo, você ainda tem a pressão do câmbio e a Petrobras vai vivendo essa realidade que a gente tem no Brasil de ser o cheque especial dessa variação do preço internacional. Mas uma situação hoje do mundo, Canhoto, bastante delicada nesse universo do petróleo. Petróleo subindo pelo sexto dia consecutivo, principalmente por conta da tensão, a elevação das tensões no Oriente Médio. Luiz Felipe Dávila. Dávila também acompanha muito o mercado internacional. Dávila, de que maneira a alta no preço do barril do petróleo acaba impactando toda a dinâmica comercial do mundo e quais são as perspectivas, já que não há nenhuma sinalização de arrefecimento no conflito ali no Oriente Médio, né? É verdade, Canhoto. Pelo contrário, há uma expectativa até de escalar o conflito. E aí nós precisamos voltar a um fato histórico. A grande crise do petróleo, em 1973, aconteceu justamente por causa da guerra do Yom Kippur, que era com Israel contra o mundo árabe, né? Foi isso que fez a OPEP se juntar e fez com que tivéssemos a primeira grande crise do petróleo em 1973, depois uma segunda em 1979, que mudou muito o barril do petróleo e que causou inflação no mundo inteiro, desarranjou as economias naquela época, né? E isso pode acontecer, o mundo ainda é muito dependente de petróleo. Então, se tivermos uma escalada do conflito no Oriente Médio, isso vai afetar o preço do petróleo por muito tempo. E aí, o ponto é o que a Petrobras vai fazer? O governo vai ficar repassando esse preço para o consumidor ou o governo vai cometer
o que o governo de esquerda costuma fazer é interferir no mercado, não deixar subir tanto o preço do petróleo e da gasolina e ficar subsidiando isso. Isso aumenta ainda mais a dívida pública. Ou seja, dias difíceis para quem tem que pensar se essa escalada vai demorar pouco ou muito tempo. Pouco tempo dá para aguentar, muito tempo pode ser mais outro grande problema para as contas públicas brasileiras. Roberto Mota. Mota, também queria pedir sua reflexão sobre essa alta, sexto dia consecutivo, o preço do barril do petróleo em elevação, principalmente por conta da tensão no Oriente Médio, a guerra travada por Israel contra os grupos terroristas, mas também teve o acréscimo dessa fala de Joe Biden, levantando a possibilidade de um ataque às bases petrolíferas do Irã. Mota. Movimentos políticos sempre têm consequências econômicas, né? Embora ainda exista muita gente que não liga uma coisa com a outra, acha que pode dizer e fazer qualquer besteira e fica por isso mesmo. O Oriente Médio é uma das fontes do petróleo que move o Ocidente. E mesmo assim, o Ocidente permitiu o estabelecimento e o crescimento de uma ditadura fundamentalista no Irã. O Irã hoje é um barril de pólvora controlado por alguns malucos. Mais dia, menos dia, essa questão vai ter que ser resolvida. O grande erro do regime fundamentalista que domina o Irã foi planejar a destruição de um povo que existe há 3.000 anos. Um povo que, nunca esqueçamos disso, originalmente foi o criador dos fundamentos éticos e morais da nossa civilização. Um povo que aprendeu a lutar pela sua sobrevivência e pela existência da sua nação com as armas mais sofisticadas criadas pela tecnologia. É o povo judeu.